existência, permanência e continuidade. Salve, salve as crianças, salve os herês, salve o espírito do ancestral no tempo presente. Nos dê a bênção para soarmos como tambores, tambores que quando soam espantam a morte. Aê! Que alegria estar aqui mais uma vez nessa nossa roda! Aê! Que alegria, gente! Nossa, foi demais, hein? Está sendo demais, né? Estamos aqui nessa nossa roda, sendo demais. 3 encontros, esse é nosso terceiro encontro. Muito feliz, assim, das quantidades de coisas que nós criamos, né, coletivamente. Enfim, tenho que agradecer muito por muita coisa que eu aprendi com vocês. Eu espero também que eu tenha passado muita coisa. Enfim, é sempre uma troca, é sempre nesse lugar coletivo que a gente cria as nossas estratégias de permanência, existência e continuidade. Eu vou passar a palavra aqui para o Eric para ele dar uma boa noite aqui também para todo mundo, para a gente já começar essa gira aqui com tudo. Tô animada hoje, né? Vocês viram, né? Muito Bora, Eric! legal, muito legal. Ainda mais, puxa, essa trilha de espera sempre certeira, né, para cada tema que a gente traz. Hoje a gente vai falar de acessibilidade. É o nosso terceiro e último programado encontro, mas a gente espera que esse diálogo continue, que a gente continue conversando, que vocês continuem acompanhando os podcasts, que vocês, enfim, façam desse lugar o canal também para continuar em contato com a gente, com as ações do projeto. A partir de agosto, a gente também vai levar alguns dos podcasts, vamos transpor eles para a cena, para pequenas intervenções, e vamos levar para escolas públicas, bibliotecas, equipamentos públicos. Então, se você também tiver interesse, ou que a sua escola, a sua biblioteca, enfim, o lugar que você frequente, receba as nossas intervenções, estamos aqui, estamos abertos, o canal de comunicação está aberto com vocês, e-mail, WhatsApp, mídias sociais, vocês já sabem onde encontrar a gente. Né? E vamos lá que esse encontro vai ser porreta. Então, gente, a gente vai já começar aqui nos prepararmos, né? Até mesmo para a escuta do podcast. Porém, antes, assim, quem trouxe os materiais do nosso escaldapés, quem puder, por favor, deixa a câmera ligada, que é bacana, né? Nesse último encontro a gente se vê, mesmo que nesse formato, mas enfim, é bacana a gente se ver. Então, quem trouxe os materiais, bora pegar aí o que você quer, assim, tá? A erva, eu trouxe a minha erva, né? Eu trouxe 3 ervas. Eu trouxe o manjericão, eu trouxe a hortelã e trouxe a camomila, que eu gosto muito, tá? Certifique-se que a água esteja bem quentinha, porque não, água morna não é legal para os calda-pés, é interessante que seja uma água bem quentinha para a gente colocar esses pés, tá? E aí a gente vai, deixa eu pegar aqui minha bacia, vocês também deixam aí a bacia mais ou menos próxima, e a gente vai começar primeiro, né, nos conectando com essa erva pedindo a permissão, né, dessa energia, dessa vida, né, essa vida que vai nos fazer tanto bem, que a partir do momento que a gente que nós a tenhamos assim nas mãos, ela agora também será a gente, né? Então a gente vai se conectar com essas ervas, então sentindo lá os pés no chão primeiro, sinta esses pés no chão, alinha essa coluna, pega essa erva ou óleo essencial. Ai, que lindo, olha aqui, a Luísa, meu Deus, que Que chique, bonito. hein? Que chique, hein? Estou pegando manjericão, hortelã e as Delícia. Eu ervas. peguei do meu jardim também, só que, meu, o meu não tá assim não, porque é um vasinho. Ai, o seu tá um luxo. Aí, ó, pega essas ervas, põe assim, ó, nas mãos, ou óleo essencial, quem quiser, quem tiver erva é legal, tá? Nós vamos pedir para Ossanha, Ossanhin, que no candomblé é o responsável pelas ervas, é o responsável pelo emi, pela força do axé que tem nas ervas. É ele ou ela, né? Porque o Ossanhin é essa energia que a gênera e que cuida do axé das ervas. Então, dentro do candomblé, na qual eu faço parte, todas as vezes antes de eu retirar uma erva do seu lugar, eu peço licença, eu peço permissão. Então, a gente está pedindo a permissão para que essa erva agora nos conceda a cura. Então, conecte-se a essa erva e coloque primeiramente aí no seu nariz, aí, sinta o perfume dessa erva. Inspira o cheiro dessa erva.
Ah. E vai mentalizando aí, sabe? Vai mentalizando coisas boas, vai mentalizando saúde, vai pedindo a cura para o que você acha que precisa curar a partir dessa erva. E sinta esse perfume. Sinta essa vida que agora toma o seu corpo, esse axé. Pelas suas narinas, pelo tato. Pela visão, né? Que a gente olha essa erva, pede para ela. Pela audição, porque se é vida, todas as vidas têm a sua forma de comunicação. Inspira. A gente pede a força da nossa ancestralidade para que nos conceda cada vez mais o axé para continuarmos o nosso legado de existência, permanência e continuidade. E aí fecha bem as mãos agora, coloca assim, coloca aqui no plexo solar essa erva. Sinta aí toda essa energia indo para o seu coração. Pedindo para que essa erva te cure de mágoas, más águas, te cure de raiva, enfim, o que você acha que precisa aí. E sinta bem esses pés lá no chão. Essa erva que agora também é você, e você que também agora é essa erva. Trocando energia. Na medida que você trocou, coloque a erva na bacia, com todo cuidado, com seu tempo, com todo cuidado. Põe tudo aí que você, né, essa erva, põe o que você trouxe óleo essencial, se você trouxe sal grosso, bota, certo? E aí a gente agora vai pegar a água e nos conectar com essa água também. Pedir para que essa água nos dê a permissão da cura, do bem-estar. Água é vida, né? Pedir para, dentro do candomblé, para Dandalunda, né, candomblé Angola, para Oxum, candomblé Queto, né? Que nos ilumine com suas águas doces, com a sua cura, com a sua fertilidade, com a sua bondade, que nos dê bons caminhos, porque nós colocaremos nossos pés nessa água. Coloca essa água lá na bacia, pedindo axé para essa água. A minha tá sempre bem quentinha, tá? Eu trouxe uma água quente e uma água fria para poder temperar, porque eu gosto de fazer assim temperando, tá? E aí, amores, antes de colocar, amores e amoras, né? Antes de colocar, nós vamos começar com o pé esquerdo. Pegue primeiro esse pé, tá? O meu tá com meia, e é importante que vocês também tenham uma meia aí próximo, tá? Porque depois que esse pé ficar bem quentinho, a gente bota uma meinha. Então, pega esse pé, que vai lá pra água, né? Também vou temperar um pouquinho mais aqui, um tiquinho mais aqui. Pronto. Aí pega esse pé esquerdo primeiro e vamos dar uma amassada nesse pé esquerdo, né? E algumas práticas zulus, o pé esquerdo é a força da matrilinealidade das mulheres, é a força da mãe, das avós. Então, apertando esse pé aí, fazendo um carinho nesse pé, fazendo um carinho nessa força de ancestral, de ancestralidade feminina, materna, essa energia para alguns povos, né, tipo o povo Zulu, a energia matrilinear é a energia da prosperidade, é a energia da proteção, é a energia da saúde, é a energia dos bons relacionamentos, das boas parcerias. Os povos Zulus sempre saudam muito essa energia e eles colocam como sendo o lado esquerdo. Essa linhagem vem pelo lado esquerdo. Então a gente vai apertar esse pé com muito carinho, pedindo para que as nossas ancestrais nos dê uns bons direcionamentos, boas parcerias, nos dê muita saúde, muita prosperidade, fartura, né? Enfim, e na medida que você aperta bem esse pé, com todo esse carinho, né, como se estivesse abraçando essas mulheres, essa matrilinealidade,
Quando você já achar que deu, bota o pé, vou ter que virar aqui, que minha água tá aqui. Bota esse pé esquerdo lá na água e sinta. Ai, que delícia. Nossa Senhora. E sinta. Ai, que gostoso. E perceba esse pé. Perceba esse lado esquerdo do seu corpo. Né? Perceba. Ai, meu Deus. Nossa, já dá um aconchego, né? Isso. Na medida que a gente sentiu agora, ai, a gente pega então o pé direito, que para os Zulus, o pé direito tem a ver com a parte masculina, o pai, os avós, a parte masculina. E para eles, né, esse lado esquerdo é você se lançar no mundo. Como você se lança no mundo? Então, é a socialização, é a profissão, é como você se lança no mundo, esse lado esquerdo para eles. É essa força do pai, esse pai que se joga, esse pai que... Enfim, essa energia de se jogar no mundo. Então, eles reverenciam bastante essa energia, da coragem, a energia da coragem, esse lado esquerdo. Então, a gente aperta esse pé, como se nós estivéssemos apertando, pedindo para os nossos ancestrais. Direito agora, né, Joyce? É o direito. Estou falando direito. Pedindo para os nossos ancestrais desse pé direito, bons caminhos, coragem, força, tem a ver também, boas decisões, foco, direcionamento, tudo tem a ver com pro povo Zulu, esse lado direito. Aí você aperta aí como se estivesse abraçando um avô, um ancestral, enfim. Ai, esse carinho aí. E aí, bota esse pé direito lá. Ai, meu Deus. Nossa, que gostoso. E aí, a gente está agora com os 2 pezinhos na água. A gente vai pedir para a Lica ir compartilhando aqui esse podcast. E a gente aqui, enquanto a gente saboreia esse pé na água, a gente vai escutando o podcast. E aí, quando o podcast finalizar, a gente retoma aqui. E vai percebendo a temperatura da água, tá, amores e amores? Não deixe ficar frio, tá? Se você tiver como temperar, vai temperando essa água mais quentinha. Se não tiver, já vai tirando também. O importante é que fique quentinho, tá bom? Até daqui a pouco. As meninas do conto apresentam Mulheres que Mulheres que contam mulheres. Histórias de mulheres contadas através do nosso espelho e da nossa janela. O que elas nos contam hoje? Segundo os biólogos, a baleia é um dos maiores mamíferos marinhos. Por não possuírem guelras, como os peixes, costumam vir até a superfície para respirar. Se comunicam entre si a partir da emissão de sons característicos, também através de canto. Canto de baleia. Nossa, que incrível! Segundo o xamanismo, a energia da baleia nos ensina a usar sons e frequências para equilibrar nossos corpos emocionais e curar nossos corpos físicos. Em muitas tradições, existe um mito iniciático de passagem pelo ventre da baleia, como uma espécie de renovação espiritual ou metafísica. Baleia. A baleia canta. Gorda, baleia. Saco de areia. O saco estourou, a baleia espatifou. Baleia, saco de areia, o
o saco estourou, a baleia espatifou. Era bem assim que cantavam para ela. Uma menina rechonchuda, de bochechas fartas e coração gigante. Era bem assim o que ela ouvia todos os dias dos amiguinhos da escola. O sinal do recreio tocava, seu coração acelerava e de canto ela ficava. As lágrimas escorriam pelo rosto, salgadas como a água do mar. Nesse mar turvo, a baleia mergulhava na profundidade da tristeza, sozinha, sem seu bando, o baleal. Mergulhar era uma forma que encontrava para lidar com isso. Debaixo d'água não se ouve direito. Baleia, feia baleia, baleia, feia baleia. Essa palavra baleia feria os seus ouvidos. O sinal do recreio tocava e ela ficava com medo de ser motivo de zoação por ser uma criança gorda. Gorda baleia, saco de areia. Chorava copiosamente. Apesar da zombaria, era uma criança doce, sorria. Engolia o medo, engolia a raiva, engolia a tristeza e o sal das lágrimas. Engolia sapo, rã e o que mais viesse. Sentia que não se encaixava na maneira de ser daquelas crianças. Era grande demais para caber, era grande demais para encaixar-se, se diminuir para caber. Criança, menina, adolescente, moça. Cresceu e apareceu. Um dia soube de um concurso de canto na escola. De começo não deu bola, mas decidiu participar. Amava cantar. Com as mãos suadas e trêmulas, escreveu seu nome na ficha de inscrição. Estava tomada a decisão. E ela, que era motivo de zoeira, quando pegava no microfone se sentia inteira, completa, plena. Treinou, ensaiou, não era fácil. Mas a professora de música, companheira de tantas horas, ajudou a mergulhar seu canto em ritmos e melodias. E também ajudou-a a emergir para respirar quando fosse necessário. Cantava e sua voz ecoava todo o sofrimento que vinha de dentro de si, de dentro e de fora, do seu corpo desenhado por curvas. E pensava, esse ódio que jogam em cima de mim não é meu, não. O que será que aconteceu para sentirem tanto ódio assim? Apenas por eu ser gorda? Ser assim? O cabelo que alisava para se parecer com as outras amigas. No dia da apresentação ela encrespou, soltou, se libertou. Já não cabia no aquário pequeno. Queria ganhar a imensidão azul das águas salgadas. Subiu no palco, a mão suava. Um mar de gente olhava com olhos atentos para aquele momento. E a menina já era quase mar, de tanto suar. E se preparou para cantar. Piada com gorda eu ouço todo dia, pois saiba que isso tem nome. É gordofobia. Cantou, bufou, não se diminuiu na imensidão azul que tinha dentro de si. Bufou, como o canto de uma baleia, a grande rainha do mar. O mar serenou quando ela pisou no palco, sentiu-se inteira, surfou no beat e continuou a cantar. Pode chamar de gorda, gorda não é ofensa. Se a mina é gorda ou magra, o que importa é o que ela pensa. É o que ela é, o que importa é o que ela sente. Cantou, bufou, não se diminuiu na imensidão azul que tinha dentro de si. Bufou, e seu canto ecoou no mar de ouvidos que a escutava. Sentiu-se inteira e continuou a cantar. Se a mina é gorda ou magra, o que importa é o que ela pensa, o que ela é o que ela sente.
A menina baleia agora sentia a grandiosidade na potência do seu canto. Baleia, linda baleia, divindade, grande símbolo do renascimento. E assim a moça renasceu. E no final da apresentação foi ovacionada. Ficou tão emocionada pela gritaria e aplausos que saiu pra coxia. De sopetão, suava o coração na mão. Nunca tinha experimentado antes a sensação da afirmação do que era ser imensidão. Respirou. E foi exatamente quando viu a professora de música que tanto a incentivou, apoiou e ensaiou. Não se falaram por palavras, mas a moça podia ler as palavras no olhar daquela grande mulher. Eu sabia, eu sabia da sua imensidão. Respirou, aceitou e voltou. Voltou pro palco, de peito aberto, sentiu de perto o orgulho de si, da sua voz, do seu corpo, de tudo. De tudo. Naquele dia sentiu que não seria possível viver sem restabelecer essa conexão consigo através do palco e do microfone. Nunca tinha ouvido seu canto ecoar e se propagar em águas serenas. A menina baleia agora mergulhou em águas calmas, serenas. Baleia, linda baleia. Sempre serei eu, sempre serei eu, serei a baleia na minha imensidão e curvas. Sempre serei eu, sempre serei eu. Vai vendo o absurdo que eu tenho que ouvir. Só falta ter balança pro meu peso se medir. Eu balanço, eu bambeio no mar da minha vida. Aqui é onde é forte e tô bem resolvida. Pode chamar de gorda, gorda não é ofensa. Se a mina é gorda ou magra, o que importa é o que ela pensa. O que importa é o que ela faz, é o que ela sente. Esse ódio que jogam em cima de mim não é meu, não é meu. O que será que aconteceu pra sentirem tanto ódio assim? Apenas por eu ser gorda? Será assim? Será assim? Será assim? Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar. Os olhos não veem, os sons vão buscar. Seus olhos não veem, eu vou te mostrar. Seus olhos não veem. Seus olhos viciados que estão acostumados a nos medir, padronizar. Os corpos leiloados que ainda mais por menos peso quem me pesa se torna um peso. Pressão estética, sou cética. Fita métrica não me prende, não faço dela a minha corrente. Sigo as correntezas do vasto mar, na imensidão vou flutuar, onde os seus olhos não conseguem me enxergar. Piada com gorda eu ouço todo dia, pois saiba que isso tem nome. É gordofobia, é gordofobia, é gordofobia. O meu corpo e estilo, academia não define. Somente escrita de verso bem sublime no estilo pesadão. Falo de gorda pra gorda. Seu corpo é curva, é onda, não esconda, não esconda. Coloco meu biquíni e surfo em qualquer mar. Pode me julgar que eu não vou nem ligar. Eu não vou nem ligar. Esse ódio que jogam em cima de mim não é meu, não é meu. O que será que aconteceu pra sentirem tanto ódio assim? Apenas por eu ser gorda? Será assim? Será assim? Será assim? Será assim? Seus olhos não veem, eu vou te mostrar. Seus olhos não veem. E pra finalizar, digo com felicidade, as gordas tão unidas, isso é gordoridade. Isso é gordoridade. Gorda, baleia, sou 5
orgulho. A gorda não está sozinha. E a baleia é a rainha. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar. É baleia. Essa história foi escrita e reescrita baseada em fatos reais de minha própria vida. Eu, Lívia Salles. Esse conto-protesto veio do fundo de minha memória como forma de repúdio a qualquer manifestação gordofóbica. Participação especial como voz da professora Elê Salles. Concepção sonora e direção musical Helena Castro. Edição e mixagem de áudio Daniel Krotozinski. Coordenação artística Eric Novinsky. Uma realização do grupo As Meninas do Conto. Aê! Linda, linda, linda essa história. Amo. Que delícia, gente. Assim, ó, quem ainda tá com o pé na água, tá? Eu vou pedir, por favor, para ir tirando, pra gente já começar bulindo aqui sobre essa história linda. A Lívia tá aqui, né? A gente pode começar, inclusive, com ela, falando, né, sobre essa história. Quem tá com o pezinho aí na água, vamos começar tirando, então, o pezinho esquerdo. Ops! Tira o pé esquerdo, seca, bota uma meia, tá, gente? Bota uma meinha. Vou botar a minha já aqui, ó. Bota uma meinha. Nossa, olha esse pé. Gente do céu. Meu Deus do céu. Meu pai. Olha. Aí, ó. Fez lá, tirou o esquerdo. Pega o direito. Seca, bota uma meia. E essa água, amores e amoras, vocês vão jogar na terra. Pedindo para que Nanamburucô, a senhora que tudo transforma. Transformar o que não é bom em coisas boas. Transformar a doença em saúde, transformar a pobreza em riqueza. Então é na terra que a gente joga, porque é ela que é a senhora da terra, a senhora que ajudou Oxalá a nos criar. E aí bota uma meia. Então assim, para quem tem um jardim, joga no jardim depois que esfriar, né? E para quem tem vaso como eu, depois que esfriar, joga no vaso, tá bom? Deixa essa aguinha aí no canto e bora bulir sobre essa história linda, espetacular. Falando aqui, né, trazendo aqui no nosso último encontro, né, aí trazendo aqui Antônio Bispo dos Santos, começo, meio e começo novamente, né, não é o fim, é o início de uma nova jornada, de um novo caminho. E aí, assim, eu acho que a gente pode começar a bulir, assim, né, o que a história suscitou, como que trouxe. Luísa, joga na horta. Luísa tem uma hortinha já, né? O que a história suscitou, né? Escutar essa história, assim, como é que foi para vocês, né? O que mais pegou, né? A Lívia tá aqui para conversar com a gente, mas eu acho que também ela quer aqui fazer essa troquinha, então vamos começar primeiro com essa troquinha, e aí a gente vai bulindo juntos, juntas e juntos, assim, né? É isso. Então, tá aberta aqui a nossa roda, né, para conversa. Vocês já sabem como eu sou, né? Eu vou dar um tempinho, mas o meu tempinho é 1, 2, 3, 4, 5, aí eu chamo alguém. Se ninguém se colocar para poder falar, a gente chama. Bora lá, né? Uma história que tem muitas camadas, né? Tem um assunto central, mas muitas camadas, e uma camada e um lugar que nos convida muito para a gente olhar essa questão de padrões, essa questão desse olhar viciante trabalhado na nossa subjetividade, né? Eu faço residência numa escola, né, pública que fica no Jabaquara, e eu percebo muito, né, essas violências que vêm no lugar de brincadeira. Então, os adolescentes ficam fazendo, né, o tempo inteiro essa observação do corpo do outro, da pele do outro, do jeito do outro, e num lugar de brincadeira. Então, até que ponto a gente não normatizou as violências, né? Porque eles é brincadeira, professora, quando chama atenção, é brincadeira. Então, enfim, a gente bulir a respeito disso, né? Disso que também está entranhado na gente, o quanto a gente precisa, enfim, observar por isso. Então tá aberto aí. Bora lá. Sônia, quer dizer alguma coisa? Quero sim. Vamos embora. Eu acho assim que
tantas violências nos cercam, né? Viemos com as histórias da primeira, segunda aula e essa, que coroa tão bem, é uma imaginação, um imaginário do Ocidente, que foi longamente construído, colonizando todas as mentes, né? E é isso que a gente pôde perceber, é que a gente tem que desconstruir absolutamente tudo isso. A gente tem que acabar com tudo isso. A gente tem que construir coisas novas. É um pouco por aí, né? E buscar isso. Concordo. Concordo, amada. E a gente também tem que perceber essa construção de coisas novas. Eu não sei, eu tenho polido muito aqui, eu gostaria de compartilhar aqui, que ela também só vem na medida que a gente percebe que a gente também já em algum momento propagou isso, né? Em algum Sim, momento, claro. inclusive com a gente tem que mesmo. ver quanto a gente carrega disso tudo. Exato. Pra... Inclusive com a gente mesmo, né? Com o nosso corpo mesmo, né? Eu fiquei bulindo em mim, assim, quantas vezes eu me senti muito mal por ter engordado 5 quilos, por ter engordado, sabe? Aí você fica numa noia, assim, inclusive a minha sobrinha, né, mais velha, ela teve ela teve uma questão, assim, de peso mesmo, assim, sabe? Ela foi gorda, assim, e enquanto a gente ficava preocupado com isso, e assim, entendendo que nesse lugar de tentando justificar essa preocupação, que não é uma preocupação, na verdade, é todo um sistema agindo em você, e você não quer entender esse sistema agindo em você, você coloca como uma preocupação da saúde, como uma preocupação de não sei o quê, quando na verdade não é o sistema agindo em você e você propagando isso, sabe? E o quanto levou tempo, assim, para a gente sacar Quanta o mal, dor, assim. quanto sofrimento, né? O mal mesmo, sabe? O mal. É claro, na consciência de hoje teríamos feito diferente, mas é isso, né? E o quanto também foi difícil a gente, inclusive, colocar isso, verbalizar isso, porque eu acho que também é isso, na medida que você verbaliza, que você fala, não, eu fiz isso, algo também começa a mudar, né? Enfim, por aí, trazendo por aí, né? Quando ela passa a cantar, ela põe a sua voz, né, Uhum. no mundo. Bem isso, né? É isso que você falou, é incrível, né? Porque é isso, a gente coloca um sistema que não escuta essas vozes, né? Um sistema que abafa essas vozes, né? De todas as maneiras. Então, esse lugar também, né, de quando ela se põe a cantar, né? É como se ecoasse essa voz que o sistema não quer ouvir, que exclui, né? E aí, de novo, trazendo o tema, né, desse lugar da escola e inclusão, né? Que já coloca essa escola e inclusão, quer dizer que algo não pertence, que não está, enfim, tudo isso aí para a gente trazer, né? A gente trouxe aqui os começos dos vídeos com o Edinho, com a Ana Magalhães, né? Com a própria MC Carol, esses corpos, né? Esses corpos querendo pertencer e que o sistema, para poder buscar formas de dar conta, coloca termos que você já fala, inclusão, né? Enfim, vamos bulir sobre isso, né? Como que a gente tá olhando para isso, enfim, como educadores, educadoras, ou não sendo educadora, como sendo um corpo nessa sociedade, nesse terra. Lica, abre o microfone aí, fera. Fala aí. Pode falar, Eric, desculpa. Não, eu tinha colocado ali, até a partir do raciocínio da Sônia, que assim, isso é uma construção longa, né? Histórica, e a desconstrução também não vai ser rápida, né? Então a gente tem que estar no lugar de insistência, de resistência, de entender que isso a gente não desconstrói esses padrões do dia para a noite, porque eles levaram muito tempo para ser construídos. Não, só acrescentar nisso que você acabou de falar, que é tudo isso, né? Isso é tudo, porque onde há poder, há resistência. E essa resistência ancestral vem podendo nos alimentar também, né? Também. Lica, fala, amada. Não, eu estava pensando eu coloquei controles de corpos no comentário, mas o que eu estava pensando também durante o podcast, lindo, aliás, Lívia, parabéns, muito lindo.
o quanto também é importante a gente, enquanto professor e professora, dentro da escola, esse encontro, né, que essa menina teve com essa professora de arte, né, de música, o quanto a arte ela é fundamental. Claro que não só a arte, né, isso não precisaria só acontecer na aula de arte, mas como a arte, ela realmente ela pluraliza, assim, ela tem esse olhar mais humanitário, esse encontro. E eu fiquei pensando na Lívia, uma professora que eu sei que ela é pro também, né, uma mulher gorda, potente dentro da escola. Quanto isso é importante ter esses corpos assim potentes, artísticos, criando. Isso é muito importante para uma criança, né? Não só para a criança, mas pensando na criança, porque eu sou professora. Então, é importante demais ver esses corpos, a sua potência, né? Como é isso, acho que a palavra que vem é potência. E eu fiquei pensando nisso, na gente dentro da escola, né? De como a gente precisa o tempo inteiro revisitar o nosso olhar, a nossa escuta, né? Tá nesse encontro com esses corpos, tá, né? Tá realmente, e eu sinto que é assim, é no chão da escola, é no mínimo. Às vezes a gente fica, né, aquela coisa pensando, né, do que ensinar nessa pedagogia da aplicabilidade, e às vezes o mais importante é no mínimo, né? É estar de escuta para essas crianças, para esses corpos, né, dentro da escola. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho muito bacana isso que você coloca, Lica, porque, né, vendo o Edinho, vendo a Ana Magalhães no início, né, a gente, o quanto esse sistema nos limita, né? Vocês têm noção, Jara, que a gente poderia falar todas as línguas indígenas desse território, todas as línguas africanas que chegaram. Libras é considerado uma língua, inclusive como de obrigatoriedade nas leis. E, cara, a gente não sabe. Então, o sistema ele fica nos limitando e nos limita nesse lugar, sobretudo no corpo, né? Ele nos limita do corpo. A gente fica o tempo inteiro buscando um padrãozinho para pertencer a algo que a gente nem sabe exatamente o que é, mas para pertencer. Então, enfim, eu fico bulindo esse lugar de um sistema que nos deixa muito limitados mesmo, sabe? De não usar a potência do cérebro, da emoção, enfim, uma série de coisas, assim, nos castra, né? Fica nos castrando. Marcelo, você não quer falar alguma coisa hoje, Marcelo? Ai, ai, ai. Estava quietinho aqui, você foi me achar, assim. Olha, para mim, vem primeiro um olhar para mim mesmo, né? De tudo isso que eu sofri de criança, de o macaco, né? Sempre eu fui chamado assim, e o pior é que o primeiro livro que eu resolvi comprar chamava O Macaco no Foguete. Imagina eu lendo Macaco de Foguete e todas as outras crianças me chamando de macaco. Então, essa do macaco eu levei assim muito, muito, muito tempo e resolvi no teatro. Resolvi no teatro quando apareceu um personagem que era um macaco para fazer. E aí eu falei assim, não quero fazer, e teve uma hora que eu falei, tá bom, é o macaco que vocês querem? Então eu vou dar um macaco para vocês. Aí eu criei um macaco chamado Zimbo, que era um macaco que ele era filho de uma macaca de circo, e ela estava muito agressiva porque ela estava grávida. E o dono do circo, ela não queria mais fazer os números. E o dono do circo manda sacrificar ela, e o Zimbo nasce nesse momento do sacrifício da mãe dele. E aí ele vende esse macaco para um grupo de cientistas que queriam educar ele como se fosse uma criança. E ele não era uma criança, então levam ele para a escola. Então parece que ele está sempre atrasado em relação às outras crianças. E as crianças acabam criando assim um afeto, uma afetividade muito grande pelo personagem macaco, pelo personagem Zimbo. Então acaba emanando um carinho, um afeto, e aí ele foge para a floresta e ele é encontrado por uma família de circo, uma cigana e um mágico e a cigana não podia ter filhos, então eles adotam esse macaco chamado Zimbo e viram uma trupe de circo. Então eu vou resolver essa história. É um personagem que hoje não me cabe mais fazer, né? Mas eu resolvi essa questão no teatro.
com o afeto das crianças, o afeto que o Zimbo emanava e que elas ficavam encantadas por Zimbo. Tinha crianças que queriam me levar para casa, porque elas queriam adotar o Zimbo, quando ele era abandonado na floresta, porque ele começa a chamar a mãe dele. E Olha ele, isso. desesperado, sozinho na floresta, com uma penca de bananas, e ele começa a chorar e começa a chamar a mãe, e ele dorme no meio da floresta e é encontrado por essa família de circo. Né? Eu vou resolver essa história aí. Né? Hoje eu não faço mais. Eu não acho que é um lugar que eu deva fazer mais. Né? Mas eu me curei aí. E ouço das crianças das quais eu dou aula de teatro as mesmas histórias que eu ouvia quando eu era criança. E aí eu fico pensando, se eu resolvi comigo, como eu posso ajudá-las para que elas solucionem também? Eu acho maravilhoso essa sua fala, que essa sua fala me lembra uma coisa que é muito, enfim, que a gente já viu com o movimento de negritude, com a Aimé Césaire, Frantz Fanon, Leopoldo Senghor, né, na qual eles ressignificam a palavra negro, né? Eles ressignificam. E é uma coisa que acontece também muito com as pessoas LGBTQIAP+, né, nas pessoas queer, né, que eles ficam ressignificando, né, reafirmando, sapatão, então sou sapatona mesmo, sabe, nesse lugar de ressignificar a palavra que vem com um pejorativo, se torna uma palavra de força, né, então é louco, porque na medida que você era chamado de macaco, você pegou um macaco e ressignificou num lugar de força, e isso eu acho que é o que os movimentos fazem muito, né, inclusive a Lívia também traz isso na história, né, a palavra gorda, né? Então é nesse lugar, então é isso mesmo, ressignificar num outro lugar esse lugar. E aí eu lembro de novo, trazendo aqui de novo o intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos, né, que ele fala que o sistema ele tem uma mania de cooptar as coisas e nomear para poder dominar. Então que cabe esse que ele acha que é dominado, pegar e renomear. Então, é esse movimento que a gente faz, né? Então, nos nomeados dessa maneira, eu não determino que você diga que eu sou isso. Eu vou dizer que sou isso na medida da potência do que eu sou. E aí eu torno de novo o agente. Eu não deixo ser agenciado. Eu me torno agente, porque, então. Então, é muito famosa, né? Aquela frase do Aimé Césaire, né? O branco criou o negro, mas o negro criou a negritude. Então, nesse lugar de que a palavra negro, ele se torna num outro lugar da atitude da negritude, do gordo, da atitude do gordo que torna a agência das pessoas queer, né? Na atitude desse corpo. Então, eu acho muito bacana essa história, porque ela traz um conceito aí, ó. Um conceito filosófico, ético, estético, enfim, né? Louco, né? A gente trazer esse tipo de coisa. Eli! Tá aí quietinha, mas eu tô te vendo. Eu tô feliz por essa contribuição, até porque me faz reentender esse lugar, né? E porque eu não faço mais, assim, eu realmente me resolvi com essa personagem que é um alter ego, assim, que era, assim, afetividade pura, e o quanto as crianças ficavam encantadas com esse macaco. É isso, sabe? E aí, olha que louco, né? Porque nesse exato momento, quando você coloca de novo uma agência, né? Você cura algo em si, e também cura toda uma comunidade. E aí traz de novo a filosofia africana Ubuntu, né? Você começa a trazer novamente, porque dentro das filosofias do povo Zulu, né? Estou trazendo bastante o povo Zulu hoje, né? Mas dentro da filosofia Ubuntu, existe uma prática que é a comunidade e o indivíduo na comunidade. Então, se esse indivíduo faz algo que não é legal para a comunidade, toda a comunidade começa a dizer coisas boas sobre ele, para que ele ou ela entenda e lembre o quanto ele ou ela é bom. E aí, na medida que é a comunidade que traz essa memória do que é esse corpo. E olha que incrível isso. E muitas das vezes, esse corpo não está feliz com a comunidade. Então, é esse corpo também que mostra para a comunidade o que a comunidade precisa fazer para que essa relação vibre na potência. Então, olha, tá vendo? Quanta coisa. A comunidade poderia curar mais do que cancelar, não? Exato. Então, isso é uma coisa para a gente... Seria mais potente, porque o que eu vejo de cancelamento, isso em todas as esferas, de grupos de negritude, de grupos de mulheres, de grupos de LGBTQIAP+,
é assim, o cancelamento para mim é o extremo, assim, esse bullying assim exterminador, né? É porque esses sistemas, é porque esses grupos também são atravessados pelo sistema, né? E tem que ficar muito atento, atenta, para perceber, pá, peraí, tá sendo cooptado de novo. Você vê só, a gente, olha só como é louco, né? É espetacular a gente ter a parada, né, que acabou de acontecer, é espetacular. Mas isso também é uma cooptação do sistema, entendeu? Sabe? É uma cooptação do sistema. É o sistema de novo. E aí é louco, né? Porque na medida que você ainda vai lá brigar por leis ou direito, o sistema fala: mas peraí, vocês estão reclamando do quê, caramba? Agora já tem um mês aí do LGBTQIA+, mas vocês não tinham nada, agora já tem um mês, tá vendo? Então, é isso. Então, como negociar com isso? Como usar isso na potência, porque é uma potência, é uma coisa de luta, então precisa sim ser lembrado, assim como o Novembro Negro, precisa ser lembrado, coisa e tal, mas como não ser cooptado pelo sistema. Entendeu? Não capitalizar tudo isso. Essa manifestação, né? Exatamente. Tudo isso. Por aí. Eli! Tô te vendo. Oi, amor, boa noite. Você tá me ouvindo? É porque eu tô no celular. Sim, super bem. Tá conseguindo? Então beleza. Nossa, eu fiquei, enquanto vocês falavam, enquanto eu ouvia a história, primeiro quero parabenizar a Lívia. Não tô conseguindo vê-la porque no celular você só vê uma pessoa, né? Então não estou conseguindo. Mas eu estou tentando entrar aqui na... Vamos ver se eu consigo entrar aqui no computador. Vamos ver. Tira o som do computador, muta o computador e deixa o som do celular. Aí você vai ver todo mundo. Vamos ver aqui se eu... Consegue me ver aí? Sim, estamos te vendo. É que agora a câmera... baixou, Aê! Né? Ela tá estranha aqui. Então, vê se... eu pensei tanta coisa, porque, por exemplo, na escola eu também sofri muito, né, com bullying, tudo. E quando eu vejo hoje, assim, hoje em dia, eu vejo as pessoas falando, né, sobre... nossa, no meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo, hoje as pessoas reclamam, é tudo mimimi isso aí, imagina, sempre teve gente gorda, sempre teve gente negra, sempre teve não sei o quê, sabe? Eu fico pensando, eu falo assim, gente, as pessoas até hoje, elas acham que é normal isso, né? Que essa violência, como tinha antigamente, como... sempre teve, então tem que continuar, e isso não tem que causar mal nenhum. Inclusive, eu comento sobre a internet, falo, gente, mas hoje um bullying, ele destrói a pessoa. Hoje, uma foto, uma coisa que alguém comente, você, né, causa um horror aí, né? Mas as pessoas acham que não, que isso né, tranquilo, imagina, eu também tinha isso na escola. E eu sofri demais, né? Assim, minha mãe era bem mais velha, né, do que as mães da minha idade. Meu pai tinha ido embora no ano anterior, e meu irmão, né, meus irmãos são bem mais velhos, né, já são falecidos que eu. Minha mãe ficou viúva muito jovem, eu sou filha do segundo casamento, né? Então eu tinha um irmão só solteiro, os outros eram casados, e esse irmão morreu no ano seguinte. Então, assim, era ele que mantinha a casa, tudo. Então, a gente passou uma dificuldade muito grande, que minha mãe já tinha saído do mercado de trabalho. Então, assim, até para ir para a escola, né, o meu uniforme, ele era muito menor do que o uniforme que eu deveria usar, porque você ia crescendo, mas ela não tinha dinheiro para comprar outro. Então, a blusa de lã vinha aqui, né, aqui assim no braço, né, a perna ficava com calça... né? de pula-brejo, como se dizia antigamente, né? E era assim um horror. E eu sofria muita gozação, né? Naquela época de ditadura, aquela coisa que você tinha que ficar tudo quietinho na cadeira, sentadinho, não abria a boca, né? Imagina, eu era uma criança que não tinha parceiro, não tinha criança em casa. Então, o que eu fazia? Eu tentava conversar com o meu colega, porque a gente sentava em dupla. A professora ridicularizava na sala, falava assim, o que a gente faz com ela? Não sei o quê, porque, sabe, assim... E aí eu começava a ficar, né?
ela ia me chamar na lousa, mas ela não chamava para educar, para coisa, não, ela chamava para as pessoas rirem, entendeu? Nossa, eu fui ficando assim, extremamente tímida, foi um horror. Então, isso me trouxe muita lembrança, né? Então, cada um mexe num lugar ali, né? E assim, eu usava uma bolsa que era do meu vizinho, que ele tinha crescido, então ficava para mim, mas era uma bolsa de menino, não era de menina. E tinha essa coisa, né? Menina usa bolsinha de tal jeito, essas coisas, né? E eu usava uma de couro, marrom, horrível, assim, né? Já mais gasta, tal. Então, era, assim, um horror, né? E o que aconteceu? Quando eu mudei para o ensino médio, passaram-se muitas coisas aí e tal, e aí quando eu fui para o ensino médio, que aí eu fui conhecendo os professores que eram diferentes, não era só aquela professora da sala, já começou a melhorar um pouquinho no fundamental, mas pouco ainda, e eu fui obrigada a deixar minha casa e morar com um dos meus irmãos, então isso foi outra violência, porque você perde o seu espaço, né? E entra num lugar totalmente estranho, numa outra escola que você não conhece ninguém, é um horror, né? E aí, quando chegou no ensino médio, aconteceu a mesma coisa com a Lívia aí, né? O Estado, na época, promovia os festivais de teatro, né? E aí eu comecei a participar. E isso foi, assim, a minha libertação, porque os festivais, eles eram, inclusive, disputados no Caetano de Campos, que hoje é a Secretaria de Educação, a Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente ia para lá, aquele palco grande, Nossa, eu me realizava, eu ganhei prêmio de melhor atriz, ganhei a diplominha, aquela coisa toda, né? Então, na escola, eu passei a ser chamada, no ensino médio, né? Eu passei a ser chamada pelo nome do meu personagem. Então, as meninas, assim, me reconheciam no banheiro, porque a gente apresentou a peça na escola, foi, assim, aplaudidíssima, nossos professores adoraram, e eu e um amigo meu, nós dois que fizemos o texto, né? E hoje ele é jornalista, inclusive, bem conhecido, né? E aí, isso tudo fez com que, ao me tornar professora, eu trabalhasse muito essa questão com os meus alunos, né? Que essa dor, né? Seja ele uma criança preta, seja uma criança nordestina, seja uma criança que veio de fora, porque ela sofre bullying também, se ela é venezuelana, se ela é boliviana, sabe? Ela sofre. Se ela é gorda, ela sofre. Se ela usa um óculos muito assim, um jeitinho muito fechado, muito tímido, ela sofre. Então, são violências assim de todas as formas, né? Então, como, acho que foi a Sônia, não sei, não, acho que foi a Lica, né, que falou sobre a questão de uma mulher gorda ser potente, tudo. Então, isso, né, é o que eu tentava fazer com todos, assim, sejam eles quais forem as dificuldades, era justamente, comecei a dar teatro para eles na escola, e isso foi assim, nossa, eu tive cada história assim, uma mais linda que a outra, né? E inclusive sobre a questão da poesia, de conseguir escrever, né? Eu ganhei 5 prêmios na minha escola com alunos, né? De festivais, como é que fala? De redação, né? Prêmios de redação. E assim, e eles se descobriam. Então, muitos eram crianças às vezes muito tímidas, muito assim, e a gente fazia essas rodas de poesia, fazia uns saraus, as coisas, e eles também iam se descobrindo. Então, eu acho que a história foi muito legal, porque ela bateu em mim num lugar que doía também, que doeu muito, durante muito tempo, e fez com que eu rememorasse essa professora da história, de que eu também passei a ser essa professora para continuar tirando essas crianças desse lugar, né? Dessa invisibilidade que elas ficam na escola, que é sempre aquele que é bom aluno, tira nota 10, isso aqui o professor fala com ele, dá um certo privilégio, né? E esse lugar, eu tinha um aluno que ele sofria muito bullying porque ele cheirava mal, né? E as crianças não conversavam com ele, tudo, e eu descobri que ele era um excelente contador de histórias. E aí eu fazia as rodas,
e eu passava as histórias para ele, eu já ensaiava antes, tudo. E aí eu falo, bom, gente, agora, não sei o que tal, fulano vai lá, e eu tinha um lugar assim já preparado, tal, e ele começava. A sala assim ficava um silêncio, sabe? E ele foi se descobrindo como esse contador, principalmente assim nessa época de histórias de terror, de coisas assim, histórias nessa época mais de outubro, assim, que a meninada adora essas histórias. Tudo. Histórias de Nossa, medo. de medo, isso. Nossa, eles adoravam. E ele passou a ser respeitado, né, por conta dessa descoberta. Então, isso para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque ele não tinha água na casa dele, a mãe bebia, né? E ele não tinha como tomar banho, e às vezes nem a água não tinha e nem a luz. Então, a gente passou a ajudá-lo por fora, né? Então, ele ia cheirando mal, porque ele nem tinha isso, nem água para tomar banho. Porque não tinha nem o básico, né? Nem o básico, entendeu? Então, são tanta coisa assim, né, que a gente vê na escola, se depara com situações tão difíceis, sabe? Crianças que você vai fazer roda, assim, com 6 anos, e ela fala assim, eu não vou pegar na mão dela não, porque o cabelo dela é muito feio. Entendeu? E aí? Você não pode continuar a aula, aquilo para, aquilo, sabe, assim, aí a gente tem que falar de outra, sabe, tem que trazer isso, trabalhar isso, não pode passar direto, não, então pega na mão da outra, não, entendeu? Ou então a roupa dela, né? Ai, não, professora, a roupa dela é muito feia, né? Imagina ela falar isso para uma professora que passou tanto por isso. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente, né, vai vendo e vai passando e vai sentindo e vai sentindo todas essas dores, né? Todas essas coisas. E a gente tem que criar, tem que estar pronto para criar uma estratégia para a gente trabalhar com aquele grupo, né? Então, aí eu fazia projetos mesmo de cabelo, de penteados afros, de histórias africanas que a gente pudesse trabalhar bastante cabelo, né? Eu sofri também por causa de cabelo. Então, é triste, assim, é uma realidade triste, mas que a gente tem que enfrentar de várias formas. Eu acho que foi o Eric que falou que a arte salva, né? Não sei se foi o Eric aí que falou, e é isso mesmo, né? De todas as formas, seja a música, seja a dança, seja o teatro, né? A literatura salva mesmo, né? Então eu acho que eu sou um pouco fruto disso. E Lívia, obrigada aí pela história, viu? Obrigada, meninos e meninas. Obrigada a você, amada, por compartilhar, por confiar tantas histórias, enfim, né? Esse sistema, ele causa muita dor mesmo, né? Ele causa muita dor. É muito louco isso, né? De pensar das feridas, das mazelas, né? Enfim, e que começa nesse lugar da escola, né? Muitas das vezes é da família, mas muitas das vezes é da escola, né? As violências raciais, as piores violências raciais que eu vivi foi dentro da escola, assim, então é muito pesado, assim, né? É muito pesado bulir sobre esse lugar, né? Enfim. Muito. Fernanda, querida, fala aqui com a gente. Colocou uma coisa aqui no chat. Pode abrir o microfone e falar. Ah, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. E agora? Aí, foi. É porque quando eu tô com fone, aí não falo, um botãozinho aqui. Mas, então, eu ouvi todos, né? Eu tenho ouvido todos, e aí eu percebo que cada um, às vezes, é diferente de outro, né? E aí, primeiro, a minha questão era se vocês vão continuar fazendo outros, e que termina hoje, né? Aquela proposta de trabalhar com os professores. E se a proposta é essa, dessa troca com os professores mesmo, né? Sobre a possibilidade de usar o podcast para trazer esses temas para a sala de aula, né? Dizer que a gente faz isso no nosso curso com os filmes, né?
E aí fazer isso com o podcast é muito interessante também. E a gente também tem um podcast no nosso grupo de pesquisa, mas é mais para circular nossa pesquisa, né? Mais para difundir o que a gente pesquisa, do que propriamente, embora a gente faça algumas cenas de criação, crie algumas cenas, mas não tem esse propósito de usar literatura, contação de história, etc., e que esse é um formato maravilhoso para isso, né? Então, é um comentário que eu queria fazer. E saber por que são tão diferentes, são grupos que fazem diferente, né? Quer dizer, um grupo produziu outro grupo produziu outro, aí vocês vão fazendo essa dinâmica, porque eles tem alguns bem diferentes, né? De outros, como esse de hoje, por exemplo, é uma proposta bem mais assim urbana, mais jovem, mais no hip hop, no funk, né? Nessa abordagem assim, da linguagem mais jovem. É um projeto de pesquisa, Fernanda. Então, assim, ele foi proposto nesse formato, primeiro porque ele foi proposto durante a pandemia, né? Então, tinha essa dificuldade de se reunir para realizar. Então, a gente achou esse formato, que é o inicial. E depois a gente vai, inclusive, como eu falei no começo aqui do encontro hoje, vai transpor ele para a cena e vamos levar para escolas. Então, assim, quem de vocês tiver interesse de receber a visita das meninas do conto, já pode mandar ver, entrar em contato com a gente, vai por e-mail, a Tamara está aqui na nossa conversa também. E, naturalmente, as histórias são diferentes, né? A gente tem um ponto de partida semelhante, que são todas histórias do ponto de vista feminino, né? Como a própria vinheta diz, do olhar, da perspectiva da mulher. E alguns são contos tradicionais. Por exemplo, hoje foi publicado A Margarida Esperta, que é um conto do irmão Grimm. E essa história que foi a semana passada, da Lívia, é uma história autoral, né? A Joyce também enveredou por um caminho onde ela mescla histórias que ela conhece da família dela com questões da vivência dela também. Então, cada atriz, né? Cada atriz é um universo e se reflete dessa maneira. A imagem que eu gosto de fazer, eu estou na coordenação artística, então eu sou aquele cara que está ouvindo e olhando tudo e tentando ajudar a costurar, inclusive tecnicamente. Mas para mim a imagem que eu acho que é mais legal é como se fosse um colar de contas de pedras muito preciosas, todas, só que elas são diferentes. Não é um colar igual. Cada pedrinha é lapidada de uma forma diferente, tem uma cor diferente, é um mineral diferente. Eu acho que é assim que funciona. E só para terminar de responder, Fernanda, a gente tá numa série de 16, hoje foi o 9º para o ar, portanto a gente ainda vai produzir mais 7. No projeto, essa ação do encontro com os educadores estava prevista para ser feita em 3 vezes. No encontro formal, como a gente está fazendo aqui, esse talvez seja o último, mas isso não impede, em absoluto, que a gente continue se encontrando e conversando, tá? Estamos disponíveis. Bacana, hein? Continuando aqui a nossa gira, Rossana, Wilson, Laura, vocês gostariam de dizer alguma coisa sobre a história, sobre o dia de hoje? A Adriana também está entrando, já entra para a roda. Oi, boa noite, vocês me escutam? Boa noite, querido. Sim, sim. Bom, tá, novamente, eu não vou repetir novamente que eu não trabalho em escola, mas vou falar o que remete para mim, se eu trabalhasse em escola, a história, né? Ancestral foi o que vocês começaram a falar. Primeiro que a história fala de um mamífero que vive no oceano, onde a vida começa e, para alguns, onde a vida termina. E no oceano tem vários tipos de corpos, vários tipos de seres que vivem, talvez, em harmonias. Eu acho que o homem deve atrapalhar um pouco. Se não existisse o homem, talvez lá no oceano o peixinho conversaria com o tubarão, que conversaria com a baleia,
mas existe o bicho-homem, né? Que a gente vai lá e polui. E o que eu pego também da história é a questão, né? Estamos na Semana da Yoga. Eu não tenho um corpo, né? Eu sou um espírito que habita um corpo. Então, por que vocês se preocupam tanto com esse corpo? Porque você sabe que esse corpo não vai existir. O que vai existir é a nossa essência e nossa alma. Mas aí a gente entra numa outra parada, né? Eu entendo todo o que vocês estão falando, mas aí é a forma de encarar. Eu acho que o grande desafio é colocar isso para as pessoas. Somos todos iguais, acreditem ou não. Cada um tem um formato. Eu acho que no oceano, a história, se eu remeteria o oceano, vamos estudar o que tem dentro do oceano, o que ele representa, né? Esses seres. A gente está pegando a baleia, que é um entre tantos outros que existem lá, né? E como que a gente pode ser diferente, pode ser amigo, pode ser igual, cada um tem a sua beleza, é o canto da baleia, é o canto dos golfinhos, é o peixinho do Nemo lá, que a Disney vai e vende, né? Enfim, sei lá, eu estou aqui pensando aqui como que vocês vão resolver isso. Eu não tenho resposta. Então, por isso que a gente está aqui, porque é para a gente buscar coisas coletivas. Mas a sua fala é muito bacana, porque nessa semana eu estava conversando com os professores lá da escola que eu faço a residência, né? Era um tema sobre direitos humanos, enfim, aquela coisa toda. E aí é sobre o modo que a gente vive, sabe, Wilson? É sobre esse modo civilizatório escolhido pelo Ocidente. Porque se a gente pegar as sociedades, as comunidades cosmológicas, né? Dentro da cosmologia, as comunidades indígenas, as comunidades hindus, as comunidades africanas, o humano não é o centro. Esse modo civilizatório coloca o humano como centro. Nessas outras cosmologias, a árvore, a água, o mar, o peixe, tudo é meu ancestral. Tudo faz parte, tudo tem vida. Porém, esse modo civilizatório ocidental coloca o humano, o homem como centro. Então é isso que a gente está colocando em xeque. Quando a gente traz as discussões sobre isso, nós estamos trazendo a discussão sobre esse modo. E entendendo que talvez esse modo não dá conta da gente. Esse modo não dá conta da gente. Porque como assim como no mar há um pluriverso, há em nós também esse pluriverso. Há quantas Joyces podem caber em mim? Quantas Rossana pode caber em Rossana? Quantos Wills pode caber em Wilson? Porém, todavia, entretanto, a gente vive num modo civilizatório, né, colocado numa colonização de um pensamento ocidental, onde esse humano, esse homem é o centro. Só que quando a gente vê outras cosmologias, né, outras cosmologias mesmo, povos de cosmologias, como eu gosto de chamar, de muitas comunidades africanas que eu estou trazendo bastante aqui, a Zulu, né, bastante as indígenas que a gente tem aqui no nosso território, o homem não é o centro. A vida é. A vida é o centro. Então, nós estamos num modo civilizatório onde traz o desenvolvimento ao invés do envolvimento. Quem desenvolve, não se preocupe em desenvolve algo que não é relacionado à vida. Quem se envolve, envolve com a vida. Então, quando a gente traz esses assuntos aqui para a gente discutir, é porque a gente precisa encontrar formas e estratégias coletivas, de alguma maneira, de buscar maneiras que dê conta das nossas existências. Sabe? E talvez não, eu tenho praticamente quase que a certeza que isso ficar somente nesse olhar e nesse pensamento não dá conta. Então você trouxe yoga, que é um pensamento que vem hindu, indiano, né? Que lá, se a gente for buscar os primórdios, é africana, e que por algum momento deixa de ficar nesse continente aqui e fica só no Oriente. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa buscar, mas nós temos, inclusive, soluções de sustentabilidade, de outras maneiras, aqui nesse território, e que a gente mata todos os dias. A gente genocida todos os dias. O corpos indígenas, a gente genocida candomblés, a gente destrói terreiros. Os terreiros têm uma forma ética, estética, poétnica, ética, política dentro do terreiro, cara, que não é isso que a gente vive fora. Só que, no entanto, a gente também tem esse fora. E aí, como é que nós vamos dar conta? Então, por isso que a gente coloca o corpo, porque é esse corpo que sofre a violência desse modo civilizatório macro, entendeu? E aí a gente tenta sanar trazendo outras cosmologias, inclusive para a gente tentar conversar e buscar formas éticas e poéticas num outro lugar que talvez não esteja, talvez não, eu acho que não está mais nesse modo civilizatório. Então eu acho maravilhoso quando você traz sua fala, porque traz isso também, da gente começar, da gente bulir as cosmologias de outros povos, porque a gente já viu que deu ruim. A gente já viu que deu ruim.
A gente já viu que esse modo ocidental, colonial, capitalista, ultraliberal deu ruim. Não dá conta do pluriverso que tem aqui nessa sala. Não dá conta desse pluriverso. E aí, como é que a gente vai fazer buscando coletivamente? Né? É sobre isso. Então, muito obrigada por essa fala, porque aí, nesse sentido, a gente fica bulindo sobre, né? Enfim. Rosana, bora! Vem dizer um oi pra gente, a gente quer ouvir sua voz. Não tô te ouvindo, você tá com o microfone desligado, querida. Ah, agora tá, né? Sim, sim. Liguei. Nossa, esses 2 dias assim fiquei numa imersão nessa coisa da reflexão mesmo sobre esse sistema violento, né? Esse sistema que oprime, que apaga, que pisa, né, que corta, que mata, sabe? Então, eu fiquei 2 dias nessa imersão na EFAP para depois fazer uma réplica, né? Multiplicar isso com os professores coordenadores, que agora eu estou como professora especialista em currículo. E é recente assim, que eu estou nessa função, e eu fiquei assim, tão exaurida, sabe? Tão exaurida de ver coisas, de saber de coisas, do próprio professorado. São coisas assim tenebrosas, sabe? De acreditar em racismo reverso, de acreditar né, de excluírem pessoas que disputem o Grêmio porque, sabe, porque são negras, aí eles acham que é porque são bagunceiros, mas né, o grupo era de pessoas negras. Então, conversando com o pessoal do Conviva, que é o pessoal que hoje eu entendi, é um pessoal que não só escuta essas histórias e tenta trabalhar isso, eles vão atrás, eles vão até a escola para tentar resolver problemas, né? Como a história dessa professora que acreditou que existiu o racismo reverso porque uma menina xingou um garoto de branquelo, não sei o quê. Aí a professora, tentando mediar, disse, não, isso é racismo reverso. Então, assim, o que é muito louco, que assim, as próprias crianças, os adolescentes, é que ensinam para essas professoras e professores que ainda não entenderam nada, que não se desconstroem, que não querem se desconstruir, sabe? E isso é um problema muito grande, por isso que o trabalho de vocês, das meninas do conto, é tão importante, sabe? É uma coisa rica, preciosa, que a gente precisa levar para todos os lugares, nesses espaços sociais aí, institucionais, né? A gente tem que levar e tem que... Porque, assim, olha, ontem eu saí de lá triste, sabe? Mexe muito com a gente. E foram pessoas incríveis para lá. E, assim, aí hoje eu... Porque é um tema que dói, né? Pesado demais. Como eu sou, assim... a minha ancestralidade está nos indígenas. Eu fiquei muito tocada hoje, porque a indígena, a Simone, é uma professora, né? Ela fala a língua tupi-guarani, tupi, ela é de Peruíbe, dessa reserva. Ela contou uma história que eu fiquei tão arrasada, sabe? Ela falou assim, as pessoas costumam contar que seus tataravós, os avós, eles foram enlaçados, né? Por um português, eles foram até sequestrados, uma palavra que ainda está muito leve, porque o que aconteceu de verdade, o que minha tribo conta, é que eles foram dizimados. Dizimados, genocidados, as mulheres estupradas, porque estupro é uma tática de guerra. Queimados, né? E assassinados. Então, assim, a minha avó devia ser linda, por isso ela foi enlaçada, as pessoas romantizam muito. E eu acho que eu talvez, inconscientemente, romantizasse isso, né? E aí eu descubro que não, que provavelmente meus ancestrais foram mortos ali, todos, só sobraram ela, porque as mulheres eram isso que você falou, né, Joyce? Elas eram usadas para isso, para casar, para serem escravizadas, né, na verdade. Não, e é louco também que você está falando, Rosana, porque ser laçado não é romântico.
Cara, ser laçado é ser pego como se fosse um bicho. É que a violência é tão cruel nesse território que a gente acha romântico falar foi laçado. É como se fosse um nada. O que que você lá é um nada. Que corpo é esse que é laçado? Que o sistema acha que dá o direito de ser laçado. Então olha que como é louco, né? Porque é tão brutal que a gente acha que falar isso é romântico, é bonito, né? Uma vez eu escutei falar isso, olha, né? Porque eu sou uma mulher afro-indígena, né? A minha bisavó foi uma indígena laçada, com 2 anos de idade. Então, assim, ela perdeu o nome, ela perdeu a língua, porque ela foi, enfim, né? E eu contando isso uma vez, assim, para um grupo de pessoas, cara, meu. E a pessoa, ai, nossa, imagina como deveria ser lindinha. Gente, como assim? Não é lindinha porque não é sua ancestral, né? Porque se fosse a sua ancestral laçada, você não ia achar isso lindinho, não, cara. Isso é muito violento. Então, olha a brutalidade que a gente vive, a ponto de achar que um corpo sendo laçado fica ainda no lugar de uma coisa que a gente acha que é romântica. Ai, que bonitinho, né? Enfim, muito louco, né? Muito doido. Enfim. Fiquei exaurida assim. Aí eu falei, não, tem que fechar o dia de hoje com as meninas do conto. Eu estou muito mexida. Eu quero ver uma história, botar o pé na água e isso, né? E aí deixa as más águas correrem, né? As más águas correrem, né? Sobre isso. Laura, né? Deixa eu ver quem falta. Laura e Adriana, vocês gostariam de falar alguma coisa pra gente? Até mesmo porque assim, a gente está finalizando, mas assim, antes de finalizar, eu gostaria de mostrar o presente que a gente fez para vocês. A gente organizou todos esses encontros no material pedagógico para vocês poderem usar, enfim, tá? E mesmo para quem não tem material pedagógico, que, né, como diz o Wilson, não é professor, mas vai ter esse material para poder guardar, enfim. Laura, quer falar com a gente, amada? Quer falar? Oi. Quero. Bora. Quero falar uma coisa em relação a essa questão esse espaço, né? Muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui. E, na verdade, eu vivencio isso também, né? Em relação a essa violência, a essa agressividade dos alunos, né? Esses olhares, essa coisa de ficar comparando com o outro, né? As crianças em si. E é muito verdadeiro isso, eu estou sentindo isso, né? Que é uma questão que precisa pensar e refletir, né? Daquilo que está realmente acontecendo, que é verdadeiro e que presente nas escolas, e eu acho que talvez seja algo que seja um pouco como, não consequência, mas é o que a pandemia fez um pouco com essa gurizada aí, com essas crianças, porque ficaram muito em casa, isoladas, solitárias, aí acho que vai para o mundo coletivo, vai para um espaço público, onde vai estar todo mundo lá ao mesmo tempo. Não sei, talvez, é uma coisa para se pensar, né? A gente não tem a resolução, talvez a gente saiba mais para frente isso futuramente, não sei, mas isso é uma coisa que eu tinha que falar aqui, que essa agressividade, essa violência entre eles é uma coisa que eu fico muito, muito, assim, assustada. É assustador você chegar numa sala de aula ouvindo uma criança falar, ai, que bosta, vai tomar no cu, ai, vai não sei o quê, desculpa, mas é mais ou menos assim. E aí você fala, calma, como é que é? O que você falou? Tipo, você tenta consertar ali de uma maneira, né? Falar, como assim? O que você tá falando? Oi? Tipo, sabe? E aí eles... não sei, ou às vezes eu acho que é na base da brincadeira, ou é na base realmente da agressividade, da raiva e do cansaço. Não sei, às vezes, sei lá, não sei o que passa por uma mente de um adolescente ou de realmente uma criança que tem, sei lá, que está, né, 12, 13, que não é mais criança, mas criancinha já mais ou menos está dentro da transição aí, né? Sei, todas as histórias ali concentradas ao mesmo tempo, não sei, talvez seja isso, uma pós-pandemia, uma pós-realidade pandêmica que a gente teve,
Não sei, gente, é uma sugestão de reflexões aí, né? Mas realmente essa agressividade, ela existe. E é punk. É isso, boa noite, pessoal. Boa noite, amada. Obrigada. Mas você não vai indo embora, não, que a gente já está aqui ainda para finalizar. Mas eu acho muito bacana essa sua colocação, porque eu acho que a pandemia ela realmente colocou uma lente de aumento. E muitas coisas que eu acho que já acontecia e com a pandemia ela aumentou, assim, sabe? Se aflorou mais, assim, né? E, enfim, como é que a gente vai romper ou dar os passos atrás, ou buscar, né? Sancofar, né? Buscar o que foi esquecido e trazer de volta, enfim. Tenho engolido bastante também. Adriana, querida, gostaria de dizer alguma coisa pra gente? Ela tá aqui. Oi, boa noite, pessoal. Oi, amada. Eu não consegui entrar antes porque eu recebi o link já tarde, eu não sei o que aconteceu no sistema, e eu estou aqui acompanhando, tá bom? Finalzinho da discussão. Tá joia, querida. Prazer tê-la aqui. Então, amores e amoras, a gente está finalizando o nosso último encontro, quer dizer, o início de novo da nossa nova jornada, início, meio e início novamente. Eu quero mostrar para vocês que a gente vai enviar, vai colocar no grupo e depois, se eu não me engano, Tamara vai enviar depois por e-mail 1 a 1, tá? O material que a gente organizou. Lica, você pode compartilhar aqui pra gente? Só para mostrar aqui o que vai ter nesse material, tá? A gente foi fez... Ô, Jó, Oi, acho que amada. é que a Lívia ia começar a falar, ela acabou não começando. Acho que seria legal finalizar com a Lívia falando. Não sei se Sim, dá por isso que eu quero já tempo. mostrar. Por isso que eu quero mostrar o material e aí ela traz. Vou mostrar, tá? Peraí. Tá. Aí a gente vê esse material e aí a Lica escreveu, a Lívia escreveu essa história, né? E aí a gente vai também escutar aí, né? Qual foram, enfim, a fala dela. Então, gente, ó, a gente organizou, tá vendo? Essa questão do primeiro encontro. Aí todos os links da sala de espera, né? Porque a gente sempre escolheu essa sala de espera de acordo com o eixo, com a conversa. Então a gente colocou também os links para vocês acessarem, tá? A gente colocou também aqui essa abertura que eu sempre faço, saudando Exu. Sem Exu ninguém nem nasce. Também coloquei aqui. Colocamos sugestão de vivência, tá? Que a gente experimentou naquele dia e aqui também eu organizei para a gente colocar aqui nessa sugestão de vivência que vocês podem usar também na sala de aula, onde vocês quiserem, tá bom? O link do podcast, esse material ele é bacana que você só clica aí, já vai direto para a página, tá? É muito legal. E a sugestão de polimentos e reflexões após a escuta do podcast, alguma coisa, coisas que apareceram na nossa conversa em coletiva, coisa que quando eu estava criando o material também coloquei, enfim, para a gente colocar aí. Aí o segundo encontro também traz todos os links, tá? Da sala de espera, também traz a sugestão da vivência, né? Inclusive com o link da música que nós usamos, dessa espetacular compositora Uma Pessoa Luísa, né? Tem aqui a sugestão da vivência, do exercício, né? A motivação, o link do podcast, né? Que você já clica, já cai direto no podcast, e a sugestão também de reflexão, tá? E hoje, no terceiro encontro, tem, né, a sala de espera, né? Que é da Ana Magalhães, do Edinho e da MC Carol, né? Os materiais para o Escaldapés, um videozinho falando do Escaldapés. Você só clica lá, tem lá essa explicaçãozinha. O podcast, que é só clicar também já aparece, da menina a baleia, né? E alguns bulimentos, algumas reflexões aqui, né? Que aqui eu trouxe a partir do que esse tema me sugere mesmo. Então, enfim. Mas aí é louco, né? Porque se fosse para fazer esse material depois dessa conversa aqui, já colocaria 1000, né? Outros bulimentos aqui, tá? Então, assim, a gente vai deixar esse material para vocês no grupo e depois as meninas vão mandar por e-mail também para vocês, tá? Junto com o certificado. Então, por favor, quem ainda não colocou o nome no chat, coloque o nome no chat, por favor, para a gente poder mandar o certificado direitinho, tá bom? Lívia, bora! Boa noite. Primeiramente, muito obrigada de vocês estarem nesse momento da gente de encontro, de escuta, de troca e partilha. Agradeço todos os comentários e observações hoje. Tá bem baixinho, Lívia. Baixinho? Peraí. Só um minutinho. Deixa eu trocar aqui. Estão me ouvindo melhor? Sim. E
é um pouco isso, a ideia da Põe mais pertinho assim, ó. realmente é uma Aí. memória, algo que eu tenho da minha vida, mas é relacionado ao teatro, né? Então, assim, eu sempre era apaixonada por teatro e ao ponto de fazer parte, nenhuma das minhas amigas fazia teatro, né? Mas essa coisa de estar no palco me trazia uma experiência, assim, de completude, sabe? Eu era vista de outra forma, né? Diferente do que era vista no recreio, né? Então é engraçado observar essa mudança, né? E aí eu vi assim, você tem que aprender a se defender, né? Criança é assim mesmo, né? E não é isso, é uma questão de respeito. É extremamente invasiva essa coisa né, de comentar sobre o corpo do outro, seja esse corpo como for, né? E eu tava ouvindo ela não tá aqui, a Laura, né? E aí ela falou uma coisa muito interessante, assim, que esses dias eu fui com o cabelo bem armado não, bem crespo, né, pra escola, e o aluno virou pra mim e falou assim, seu cabelo tá feio. É. E uma criança assim de 6 anos, eu pensei, esse comentário vem de algum lugar, né? Acho que é todo esse sistema que a Joyce está falando, né? Essa criança já ouviu isso em algum lugar, né? Que esse cabelo é feio. Então é importante a gente pensar nessa estrutura mesmo que é feita, né? Assim, a catraca é assim, se você for maior do que aquilo no ônibus, você não vai passar, né? A gordofobia é sobre isso também. É você criar espaços que possam ser ocupados por corpos variados, né? Independente, sem julgar, enfim, né? Às vezes a pessoa emagreceu porque ela tá doente, né? Porque ela teve algum problema, não é porque ela é bonito, né? Que ela emagreceu. Então é um pouco isso, assim, e na minha escola tinha negócio de pesar, eles faziam um programa de saúde, aí era, nossa, a parte que eu mais sofria, assim, era todo mundo ver o meu peso, sabe? Eu me sentia extremamente exposta. É isso, trazer essa questão da gordofobia. Quando eu mostrei para os meus alunos, muitos não sabiam o que era. Então é isso importante. Acho que no geral é respeitar os corpos e que eles possam ocupar muitos lugares na sociedade. É isso. Aê! Legal, né, Lívia? Muito obrigada por compartilhar aqui essa história. Enfim, pela coragem de fazer um podcast sobre isso, porque é preciso falar sobre isso, né? Fazer de novo a ressignificância disso, né? Recriar, se tornar agente disso. Não é uma estrutura simples, é uma coisa também que a gente, né? É muita elaboração, é muita persistência na existência. Então, é sobre isso que a gente está trazendo aqui, sabe? E assim, esses 3 podcasts, né? A menina que escutava o chão, o Pois é, né? Esse, né? A baleia, ela foi o que o educativo escolheu para a gente bulir aqui sobre sistemas e sempre tendo como o eixo desse guarda-chuva o sistema na qual esses corpos e corpos estão inseridos. E entender, talvez, buscando aquilo que o Wilson trouxe na fala dele, né? Que esse sistema deu ruim, não dá conta do pluriverso do que somos. Então, quais são as estratégias coletivas que nós iremos encontrar para que a gente possa existir na potência plena do que é o nosso corpo? Porque essas outras comunidades também de cosmologias são comunidades que têm pacto com a vida, e pacto com a vida é espiritualidade. Então, entender que espiritualidade não é religião. Religião tem a ver com doutrinas e dogmas. Espiritualidade é o pacto com a vida. É um outro lugar. É onde a vida ela é o centro, não importa de que forma ela esteja. Ela é o centro, a vida, a existência. Então, é isso que a gente tinha aqui para compartilhar. E a gente vai, é um novo início de uma nova jornada aí, né? Tá lá o grupo, a gente vai continuar compartilhando coisas. E aí, para fechar, por favor, não esqueça de colocar água na terra, pedindo para transmutar tudo, tá? Deixa os pezinhos lá com as raízes, equilibra a coluna, respira. E a gente agradece. Um cheiro no coração de cada uma e de cada um aqui presente. Até daqui a pouco. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Gente, boa
noite. Ô, Joyce, acho que a Fernanda perguntou se o material pode ser compartilhado nas redes. Sim. Você podia ter tirado uma foto nossa, né? Para a gente Vamos tirar guardar. já, só um minuto, gente, não vai embora. Abre a câmera, vamos tirar já. Foto, para ser mais sistema. Selfie. Sorriso. Beleza, gente, vou publicar lá no grupo. Obrigada. Tirei algumas também durante o encontro, eu mando. Por favor, Tá por bom. favor. Eu mando. Beijo, gente, beijo, Marcelo. Prazer, gente. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Beijo, obrigada a você. Importante querido. esse espaço. E logo, logo vocês aqui na cidade de Tiradentes. Que delícia! Ai, eu vou, hein? Combinado. Amo, Zona Muito Leste. obrigado. E eu aí com vocês também.